Olá, um excelente sábado, que tarde boa e melhor ainda é a sua companhia. Nós aqui juntos mais uma vez. A gente chega com muitas informações, nosso agro preparado com muito carinho, sempre especial. Notícias falando de agronegócio, novidades importantes. Confira comigo os destaques que você vai ver daqui a pouquinho. Produtores da região intensificam medidas sanitárias depois do surto de gripe aviária no Rio Grande do Sul. E vamos falar também de uma alternativa para complementar a alimentação dos animais de estimação. São os suplementos muito importantes. A nutrição serve até como prevenção de doenças. E o meliponário do Zoológico de Ribeirão Preto é reaberto. Agora o espaço vai servir como centro de educação ambiental para as crianças da rede municipal de ensino. A gente abre aqui o nosso agro falando de um assunto importante que tem preocupado muitos produtores, né? É o surto de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Mas está longe, vem se aproximando, né? A gente tem muito receio, tanto que levou produtores da região a intensificarem medidas sanitárias justamente para prevenir a disseminação da doença. Apesar do estado de atenção, a boa notícia é a seguinte, não há, né? Não há registro de focos nos criatórios paulistas neste ano. Confira comigo. As medidas sanitárias antes de entrar neste aviário são rígidas. Agora, ainda mais após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul. A granja no estado gaúcho era de postura comercial, ou seja, dedicada à produção de ovos e não à criação de aves para corte. Neste criatório em Tanabi, o acesso de profissionais terceirizados está mais restrito. Quando feita, na verdade, essa manutenção, a gente procura sempre fazer nos vazios sanitários, mas só quando ocorre alguma realmente imprevisto, que não tem jeito, aí sim a gente tem que colocar esse pessoal aqui, ou uma pessoa, no máximo duas, para poder fazer essas manutenções aqui, mas sempre com toda a segurança. O uso de roupas descartáveis, como essa que eu estou usando, é uma das principais medidas de biossegurança na entrada dos aviários. A proteção começa aqui, para impedir que o vírus entre em contato com as aves. Esses protocolos já são muito exigidos pelos frigoríficos em geral, né? Então, na verdade, a gente só está apenas fazendo um reforço, né, para que não ocorra. E vale ressaltar, né, que a população pode ficar tranquila quanto ao consumo de carne, de ovos, que está tudo certo e aqui não tem problema nenhum. O estado de São Paulo registrou em 2023 53 focos de gripe aviária, todos em aves silvestres, com maior concentração no litoral. Em 2024, foi confirmado um novo foco em ave silvestre. Neste ano, até o mês de maio, não houve registro da doença, apesar de 37 notificações de suspeitas e mais de 1.200 ações de vigilância ativa. Segundo as autoridades sanitárias, todas as amostras coletadas neste ano tiveram resultado negativo para o vírus H5N1. Mantendo o estado livre de gripe aviária em plantéis comerciais. Hoje, no Brasil, nós temos apenas 2 focos abertos, que são de Sapucaia do Sul e de Monte Negro. Existem vários outros pontos de investigação, ou seja, que foi colhida a amostra das aves em questão, seja silvestres ou comerciais, e remetidas para o laboratório federal que fica em Campinas. Então, focos apenas os 2 do Rio Grande do Sul. Nós não temos nenhuma investigação em aberto no estado de São Paulo, ou seja, não houve nenhuma notificação, nós não fundamentamos aquela notificação e fizemos coleta de amostra. Em São Paulo, até agora, esse momento, nenhuma investigação em curso. Nesta outra granja, nossa gravação foi permitida apenas na parte externa. Para preservar os aviários de contaminação, o acesso é restrito aos funcionários, que devem lavar bem as mãos e trocar de calçados. Internamente, né, nós estamos intensificando cada vez mais os procedimentos, como o portão sempre fechado, os núcleos todos fechados. Eu comprei novos sapatos ainda para os funcionários. Ele sai da casa dele com chinelo, vai até o núcleo. Do núcleo ele põe um sapato, até ele chegar na porta do aviário. A hora que ele chega na porta do aviário, é outro sapato, que aí ele vai entrar dentro do aviário. Mas até isso, então assim, caprichar mais ainda nas higienizações pessoais da mão, proibido extremamente qualquer visita na propriedade de parentes, então está proibido isso aí realmente. A confirmação do surto levou à suspensão de importações de carne de frango brasileira por diversos países, incluindo China, Japão, Arábia Saudita e também pela União Europeia.
afetando significativamente o setor avícola nacional. Mas, na região noroeste, as vendas foram mantidas e a economia ainda não foi afetada. Ainda não. A gente tem informação que os frigoríficos, a maioria dos frigoríficos no Brasil, tem estoque, capacidade de armazenamento para 7 dias, né? Então, o que exceder disso, se represar o consumo, se represar a venda, aí pode ser que vai acontecer realmente baixa no mercado e preço. Eu acho que agora, nesse momento, tudo é especulação ainda. Aparentemente, para nós, até então, não tem nada modificado, né? Mas, segundo projeções, se caso venha a sobrar frango no mercado em razão de ser vetada essa exportação, aí pode ser que venha a ter alguma reduçãozinha do preço ao consumidor, mas isso ainda é muito cedo para se falar, né? Paulo Blandino, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, diz que a região de Rio Preto está em estado de atenção em relação à gripe aviária. E os produtores já têm um plano de contingência para evitar novos contágios. Que se mantenha sempre as medidas de biosseguridade em dia, tela dos aviários em ordem, arco de desinfecção funcionando, evitar entrada de pessoas estranhas, alheias à produção dentro dos aviários, evitar o contato do granjeiro, do produtor, com outros aviários, com regiões de cursos d'água, onde podem ocorrer aves migratórias. Tudo isso a gente tem que trabalhar diariamente, né? Diariamente. Eu venho falando desde o final de 2022. Tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Tivemos os focos de influenza, lado ruim sim, mas ele levou um estado de alerta que é benéfico. E a gente tem que manter esse estado de alerta, né? Porque aí nós nos cobramos mais, o produtor tem que se cobrar mais nessa manutenção que eu me referi, nos cuidados que ele deve ter. A gente retorna agora conferindo como ficou na semana a cotação de alguns produtos agrícolas. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,79. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 2.397,62. A saca de 50 quilos de arroz em casca está em R$ 71,34. A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 69,42. E a saca de 60 quilos de soja está em R$ 133,98. E olha só, muito valorizada pelos humanos, a alimentação saudável também deve ser tratada como prioridade para os animais de estimação. Sim, ela é importante também para os nossos bichinhos, né? Além das atenções básicas aos alimentos oferecidos aos pets, né? E eles precisam sempre estar com muita atenção, bem alimentados e também suplementados. Uma ótima alternativa para complementar a nutrição dos bichinhos são os suplementos, como eu estou dizendo para vocês. Esses itens, para a gente entender, devem ser prescritos por veterinários e podem, pessoal, servir como prevenção de doenças e até queda de pelos. Veja que reportagem legal. A relação entre o Clever e o Bob é assim, muito carinho e atenção. O cão de 5 anos e apenas 40 quilos de pura animação é o xodó da família. Ele nos escolheu, né? Nós estávamos sentados assim na ninhada e aí ele escolheu a Laura. E assim, foi fantástico, porque foi como vou te explicar, assim, um encontro muito bacana, porque a partir disso a gente criou uma conexão muito grande. Mas toda essa alegria virou preocupação quando Bob começou a apresentar queda excessiva de pelos. A solução indicada pelo veterinário foi a suplementação alimentar. E os resultados apareceram rápido. Ele deixa a pelagem mais brilhosa. Então, por que eu gosto dele? Porque não agride a saúde do cão. E você pode ver, ó, ele cai pelo, tudo bem, é natural a queda de pelo. Só que assim, a quantidade que caía de pelo dele é muito grande. 80% para mais diminuiu. Os suplementos alimentares não substituem a ração, mas contribuem para o bem-estar geral e a saúde do animal. Geralmente, os suplementos são à base de vitaminas, minerais, aminoácidos, prebióticos e probióticos. E aí, eles são direcionados, né, para cada tipo de necessidade que o animal tenha. Mas esse tipo de produto só deve ser usado com a orientação de um profissional habilitado. É muito importante, né, que as vitaminas e todos os minerais, todos os componentes, né, que exercem função dentro do organismo do animal estejam em
em equilíbrio, né, para que as funções orgânicas naturais ocorram, né. Então, se a gente suplementar o animal, né, de forma correta, com orientação veterinária, a gente sempre vai ter um animal livre, né, de doenças e outras enfermidades. O mercado pet brasileiro faturou mais de 75 bilhões de reais no último ano. E a categoria de alimentação, incluindo suplementos, é uma das que mais crescem. Há quase 30 anos no mercado, esta empresa é especializada na produção de suplementos alimentares para animais de grande porte. Mas pensando no crescimento do mercado pet, decidiu investir em uma linha para cães e gatos. E esse investimento tem dado bons resultados. Hoje eu acredito que uns 30% da nossa produção está destinado já à linha PET já. Eu acho que foi uma das pioneiras no mercado de sair com essa suplementação em pó. É uma suplementação que você vai colocar aí na ração, você vai colocar em cima da alimentação do pet, né, que seria gatos e cachorro. O segmento do pet, eu acho que é o segmento hoje que mais cresce no país, é o pet hoje. A linha PET existe há 8 anos. A empresa utiliza a mesma matéria-prima dos suplementos para grandes animais. Vários produtos são usados no processo de desenvolvimento. Vamos pensar no animal de rodeio, boi de puro, de 1 tonelada e 200 quilos em média. Você vai suplementar um cachorro de 3, 4 quilos, né? Então, pode ser que as mesmas matérias-primas constam no produto, mas a dosagem é totalmente bem estudada, bem elaborada, para que não faça mal para o animal, né? E a empresa já tem planos para o futuro. A ideia é expandir a linha de produtos para outras espécies de animais de estimação. Não pode parar, né? Você tem que inovar, fazer alguma coisa, pesquisar alguns novos produtos, alguma coisa, para poder não parar no mercado. Vai ser esse mesmo lançamento, né? Estou soltando uma linha, a Pecave, né? Que é uma linha destinada mesmo para animais pequenos, animais grandes, até para peixes, para tartaruguinha, para animais que pessoas em casa cuidam e ficam em casa cuidando, né? É como se fosse um suplemento nosso, né? A partir do momento que você começa a suplementar, você fica com uma saúde melhor. Então tudo no seu corpo acontece de uma forma melhor, né? Então a pelagem, a disposição, a alegria, tudo melhorou. Olha só, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agroindústria e Turismo de Araçatuba reforça aos produtores rurais sobre o encerramento da campanha de atualização de rebanhos no estado de São Paulo. É importante ficar atento. O prazo vai até o próximo dia 7 de junho e a campanha coordenada pela Defesa Agropecuária do estado inclui bovinos, bubalinos, equinos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes, colmeias de abelhas, bichos da seda e também outras espécies de criação. É importante sempre priorizar o prazo e ficar atento, tá bom? Quem não atualizar os dados até o fim desse prazo que a gente está colocando aqui, fica impedido de movimentar legalmente os animais. Então é importante a gente ter atenção, sim. O procedimento pode ser feito diretamente pela internet no sistema GEDAV, tá? Ou nas unidades de defesa agropecuária em todo o estado de São Paulo. Agora que você já está por dentro dessa informação, acompanhe comigo como andam as cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale em média R$ 305,10 e o quilo do suíno vivo sai por R$ 8,44. O nosso agro faz uma parada rápida, vamos para o intervalo e na volta tem o Meliponário do Zoológico de Ribeirão Preto. É reaberto. O espaço vai servir como centro de educação ambiental para as crianças da rede municipal de ensino. A gente retorna aqui com o nosso agro dizendo o seguinte: numa propriedade rural, não é verdade? Ter o acompanhamento técnico, sim, a gente sabe, faz toda a diferença. E o Senar oferece assistência técnica e gerencial em todo o país, isso desde 2013. Eles têm muita propriedade para ajudar. Neste ano foi alcançada a marca de 400 mil propriedades atendidas. Veja só. Nesta fazenda, que fica no núcleo rural Boa Esperança, região de Ceilândia, são 5 hectares plantados: jiló, quiabo, pimentão. Mas a cultura principal é o tomate. São 16 estufas com 8 mil plantas e na área aberta 4 mil plantas. Nessa última safra foram produzidas mais de 1.500 caixas do fruto, mas nem sempre foi assim.
Essa área aqui, por exemplo, há 2 anos atrás não se produzia nada, a terra estava praticamente estéril. E com o acompanhamento do Denilson e tudo, já estou alcançando acima da média normal de produtividade na estufa. O Denilson, que o produtor fala, é o técnico de campo do Senar que atende a propriedade. Assim que ele chegou, constatou que o solo estava deficiente em nutrientes e o principal desafio era tornar a área produtiva. Depois do planejamento estratégico para o local, foram realizadas as correções necessárias. E, claro, foi oferecida uma tecnologia adequada ao produtor. Aqui o técnico apresentou esses leitores de seiva. A gente coleta as folhas da planta, macera, tira a seiva da planta e em tempo real, em meia hora, a gente consegue dar um resultado para o produtor, como é que está a adubação dele, quais são os ajustes que precisa ser feito. E como é que está o pH da seiva, como é que está a quantidade de adubo, a quantidade de nutriente individualmente, como é que está potássio, como é que está cálcio. Em cima disso, a gente deixa um cronograma para o produtor de qual adubação ele vai seguir. Então, a gente tem uma certidão melhor, produz mais com uma quantidade menor de insumo. Além do foco nos resultados da plantação, é preciso ter o controle dos custos de produção. E é aí que entra o apoio gerencial na propriedade. Não necessariamente alta produtividade quer dizer alta lucratividade. Às vezes você tem alta produtividade, mas não está tendo lucro. Então, é esse ajuste, principalmente nesse ajuste, que eu estou achando muito interessante. Hoje você anota tudo no caderninho? Tudo. Anota em caderno. E do caderno você pode passar a planilha no celular mesmo ou no computador. A planilha Excel, por enquanto eu uso Excel mesmo, planilhinha simples, né? Mas só pelas anotações no caderno, já do dia a dia, já você já tem capacidade de tomar melhores decisões. A visita ao produtor acontece uma vez por mês durante 2 anos. Nesse período, os técnicos também falam da importância de se capacitar. O produtor precisa estar atualizado para que o negócio rural se torne lucrativo. O atendimento aqui na propriedade do Ivanildo ainda vai completar 1 ano, mas a expectativa é muito positiva. Um crescimento na produtividade de 15% a 20%, uma redução de custos de 40% a 50% e cerca de 20% de lucratividade. E com mais dinheiro no bolso, o produtor já planeja expandir. Tentar adquirir novos equipamentos, né, alguns equipamentos de monitoração, que já tem com ele ajuda também até nessa fase. Às vezes ele compra com outros produtores, a gente compra junto e compra mais barato. E a parte de treinamento seu mesmo, de conhecimento, né? Fazer cursos também, melhorar as estruturas, reformas que tem que fazer e dar uma qualidade de vida melhor para a família, viajar, passear também, né? Além do Ivanildo, outros milhares de produtores rurais de todo o país estão recebendo o acompanhamento do Senar e crescendo. Hoje são 31 cadeias produtivas com esse atendimento. A assistência técnica e gerencial começou em 2013 e neste ano de 2025 alcançou a marca de 400 mil propriedades atendidas. A expectativa é aumentar ainda mais esse número. Nesse ano ainda, de 2025, a nossa expectativa é de atender 100 mil novas propriedades. Então, vamos atingir aí 500 mil de propriedades atendidas aqui em todo o território nacional. Então, são as 27 unidades da Federação sendo atendidas pela assistência técnica e gerencial do Senar, sistema CNA-Senar, chegando aí a todos os produtores do país. Voltando ao núcleo rural Boa Esperança, quando pergunto ao produtor se ele está satisfeito com o atendimento, eis a resposta. Seria melhor se fosse mais anos ainda, né? É tão bom, eu tenho gostado tanto do acompanhamento que se pudesse mais alguns anos seria melhor ainda. A gente aproveita para ver agora como deve ficar o tempo nesta semana. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 14 e 31 graus. Em Araçatuba, a mínima é de 13 e a máxima de 30 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas ficam entre 13 e 29 graus. E olha que bacana, num cantinho preservado da Mata Atlântica, em Ribeirão Preto, está pertinho da gente, tem um espaço dedicado a pequenos, mas poderosos protagonistas da natureza. As abelhas, e elas fazem toda a diferença, né? O meliponário do Bosque Zoológico Fábio Barreto, com milhares de insetos sem ferrão, importante a gente frisar, tá bom? Foi reinaugurado. E é uma notícia bacana, porque muita gente aguardava isso. Além da produção de mel, esses insetos são fundamentais para a vida no planeta e para o que chega também à nossa mesa.
Agora o espaço vai servir como centro de educação ambiental para as crianças da rede municipal de ensino. Em um pedaço raro da Mata Atlântica, em Ribeirão Preto, pelo menos 20 mil abelhas. São 15 colmeias de 6 espécies, entre elas a lambiolhos, as menores abelhas nativas da natureza e até um hotel de abelhas solitárias. 90% das espécies vivem sozinhas. Essa é uma pequena representação das mais de 3 mil espécies que fazem do Brasil o país com a maior biodiversidade destes insetos no planeta. O Meliponário do Bosque é um espaço dedicado à criação e à conservação de abelhas sem ferrão. Por isso, é possível caminhar por aqui sem nenhum risco de tomar uma picada. Esse é um espaço de conscientização, de conhecimento, de vivência, né, vamos assim, das pessoas, para que elas possam conhecer e ampliar o seu conhecimento a respeito da importância das abelhas, né? As abelhas cumprem um papel imprescindível na natureza, que é serem os nossos principais polinizadores, né? Elas visitam as flores e, ao visitar as flores, elas cumprem um papel de geração de frutos e sementes. As abelhas não são importantes apenas porque fazem o mel. São os maiores polinizadores da natureza. Geram frutos e sementes. 85% da flora de matas, como a do bosque, por exemplo, de florestas, ou mesmo das praças de nossos bairros ou jardins de nossas casas, dependem do trabalho das abelhas para a reprodução e perpetuação. 70% de todas as culturas agrícolas são polinizadas em algum nível pelas abelhas. Elas ampliam a produtividade e a qualidade dos alimentos. E 1/3 de tudo que chega em nossos pratos diariamente, entre frutas, legumes e alimentos, tem origem no trabalho das abelhas. O que você prefere? Um café da manhã com ou sem abelhas? As crianças têm a resposta. Com abelhas. Por quê? Eu sinto muito mais conectado com a natureza. Tem muito mais coisa gostosa. Abelhas. Por quê? Por causa que eu acho muito legal as abelhas também participar. O Meliponário será um espaço de aprendizado e conhecimento, uma extensão do trabalho de educação ambiental que ocorre nas escolas municipais de Ribeirão Preto, que participam pelo 4º ano do projeto Sem Abelha, Sem Alimento. Em 2025, serão 2.700 alunos do 3º ano do Fundamental e 400 do 6º ano. O fascínio por elas pode vir em qualquer idade, mas as crianças elas têm uma facilidade maior de contemplar a beleza desses animais, né? E aí, uma vez que a gente conhece, né, os animais e se vislumbra com a beleza deles, a gente passa a criar uma consciência ambiental, que esse é o objetivo último do espaço como esse. O Meliponário do Bosque de Ribeirão Preto foi reinaugurado no Dia Mundial das Abelhas, data estabelecida pela ONU em 2017 para ser um marco da conscientização sobre a importância desses insetos. Esse meliponário, que é um espaço para abelhas que não tem ferrão, ele vai servir, além da parte científica, da parte de estudo, aqui nós temos 2 entidades muito importantes, também para que as escolas possam frequentar. Aqui nós temos hoje a escola Egídio Pedreschi, que tem um trabalho com pessoas com deficiência muito importante, escolas municipais também, nessa integração entre as pastas do meio ambiente e da educação também. É fundamental um espaço como esse para valorizar ainda mais a nossa cidade. Gostou da reportagem? Então você pode participar do nosso agro mandando sugestões. Sim, a gente vai ficando por aqui, mas calma. No próximo sábado a gente retorna com mais uma edição, mais reportagens. Aproveita o nosso zap que está aparecendo na tela, manda lá sugestões, tá bom? O que você quiser comentar, fique à vontade. E se de repente você perdeu algum momento, entra lá. Agora nós estamos no R7 Rio Preto, você vai encontrar toda a nossa programação, tá bom? Obrigado por esse carinho, por essa companhia boa. Vem aí mais programação, você fica muito bem acompanhado com ela. Mara Guiotto e o Record Entrevista. Mara, beijo amiga, um excelente programa e tem muito mais na nossa grade, hein? Até sábado que vem!